Olá pessoal, tudo bem com vocês? A partir da aula de hoje, nós vamos passar a ver funções orgânicas. Existem várias funções orgânicas, já eu vou falar um pouquinho sobre o que é uma função orgânica, tá? Mas existem várias, só para vocês saberem agora. Aqui a gente vai ver primeiro são os hidrocarbonetos, tá? É uma das funções mais simples, mais fáceis de reconhecer e a gente vai começar por ele. Mas antes de iniciar de fato em hidrocarbonetos, nós vamos primeiro identificar ou aprender a identificar o que é uma função orgânica e também aprender a diferir uma função da outra, certo? O que seria uma função orgânica? Uma função orgânica nada mais é do que um grupo de moléculas ou de substâncias, tá? Orgânicas que possuem uma característica em comum que a difere dos outros compostos orgânicos, tá? Por que a gente tem que dividir os compostos orgânicos em funções? Porque existe um grande número de compostos orgânicos. Para vocês terem ideia, atualmente são conhecidos mais de 15 milhões de compostos orgânicos. Então estudá-los todos de uma vez seria complicado. É muito composto, cada um não, tendo vários grupos com características particulares deles. Então é mais fácil a gente entender grupo por grupo, dividi-los de acordo com suas propriedades, certo? Cada função, então, possui ou uma propriedade ou parte de sua estrutura, da estrutura da sua cadeia, que a difere das outras funções. Tá? E é em função dessas propriedades específicas ou dessa estrutura um pouco diferente que a gente vai conseguir classificar essas funções. Tem aqui alguns exemplos, só para a gente ter ideia de o que seriam essas propriedades, o que seria essa diferença na estrutura, tá? Mas a gente vai ver cada função, que são muitas, a gente vai ver em aulas separadas. Se eu fizesse uma aula só para falar de todas as funções, ficaria muito grande. Exemplos de função, só para a gente entender essas diferenças. Os hidrocarbonetos, que a gente vai ver um pouco mais ainda na aula de hoje. Olha só, hidrocarbonetos são compostos que sua principal característica é que eles só têm sua estrutura carbono e hidrogênio. Você nunca vai achar um oxigênio, nitrogênio, nem outro elemento a não ser esses dois, tá? Carbono e hidrogênio. E por aí fica fácil a gente identificar o que é um hidrocarboneto. Qualquer composto orgânico que tenha apenas carbono e hidrogênio, tá? Qualquer composto que tenha apenas carbono e hidrogênio, você sabe que é um hidrocarboneto. Se no composto aparecer um oxigênio, como aparece aqui, mesmo que você não saiba, aqui tem dizendo que é a função, mas ainda que você não saiba qual é a função, você pode afirmar de certeza que se tem um oxigênio, com certeza não é um hidrocarboneto, tá? Para ser hidrocarboneto, a molécula só pode ter carbono e hidrogênio. Tudo bem? A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Mas um outro exemplo de função, função álcool. Os álcoois, eles têm como característica principal essa hidroxila, tá? Hidroxila é OH. Sempre que você tem um OH junto, a gente chama de hidroxila, que vai estar ligada a um carbono saturado, tá? Então, sempre que a gente tem hidroxila ligada a um carbono saturado, tá? Que só tem ligações simples próximas a ele, então a gente tem a função álcool. Mas não se preocupem de lembrar todos esses detalhes agora, tá? Futuramente a gente vai ter uma aula só sobre função álcool e aí eu mostro mais detalhes dessa função. Da mesma forma, função aldeído. Os aldeídos têm uma carboxila, tá? Ligado a um carbono aqui que é primário, que está no final de uma cadeia, certo? Mas isso, por enquanto, não é de fato o objetivo do nosso estudo, tá? Isso aqui, esses exemplos estão aqui apenas para a gente conseguir diferir esses compostos, conseguir entender que existem diferenças, tá? Bem perceptíveis, a gente vai, à medida que for estudando, vai ficando mais perceptível ainda, mas existe diferença entre as funções, existe sempre algo que vai caracterizar cada função. Hidrocarbonetos, carbono e hidrogênio, por exemplo, álcool, OH aqui, a hidroxila, nos aldeídos a carbonila, que é oxigênio, dupla ligação com carbono, no final de uma cadeia, tá? Vocês não precisam lembrar de todos esses detalhes, mas é importante a gente conseguir entender que existe diferença entre cada uma dessas funções. Tudo bem? Como existe esse grande número de compostos e de funções também, então dá nome a esses compostos para que em qualquer lugar do mundo a gente consiga identificar
um composto identificado aqui no Brasil, possa receber o mesmo nome nos Estados Unidos, em Portugal, em qualquer outro país, exige regras, tá? E quem cria essas regras é uma instituição chamada de IUPAC, que traduzindo é União Internacional de Química Pura e Aplicada. A IUPAC, ela é a responsável por dar nome aos compostos orgânicos, tudo bem? Na verdade, por dar nome a todos os compostos da química, entre outras coisas, né? Mas aqui a IUPAC é quem define as regras para a gente definir o nome dos compostos. Aí vocês podem se perguntar, poxa, existem 15 milhões de compostos, eu tenho que saber o nome deles? Não, até porque seria impossível, digamos assim. Mas a gente vai aprender as regras e com essas regras que nós vamos ver futuramente, a gente consegue montar o nome de praticamente qualquer composto. Você não vai decorar o nome deles, você vai aprender as regras e aí consegue montar o nome de qualquer composto quando vir, certo? E essa nomenclatura, que é chamada de nomenclatura oficial da IUPAC, tá? Ela se baseia em um sistema que é composto por 3 partes. A gente compõe o nome de um composto utilizando 3 partes. A primeira parte que a gente vai chamar de prefixo, que diz respeito à quantidade de carbonos, a gente vai ver futuramente. A segunda parte que diz respeito ao tipo de ligação que tem no composto, a gente chama de infixo. E a última parte que vai dizer qual é a função orgânica que trata aquele composto. Mas isso tudo é assunto para mais tarde, tá bom? Para uma próxima aula. Hoje, meu objetivo é que vocês consigam entender que existe diferença entre as funções orgânicas e, principalmente, a gente começar a entender a função orgânica hidrocarboneto, tá? Ver direitinho essa função, as suas propriedades, como ela se subdivide e aí por diante. Então, vamos falar sobre os hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos, como eu já havia dito, são compostos orgânicos que têm sua estrutura apenas carbonos, tá? Só tem carbono e hidrogênio. Eu não estou me referindo mais só à cadeia carbônica, estou me referindo à molécula como um todo. Ela só vai ter em sua estrutura carbono e hidrogênio, certo? Até pelo nome fica fácil de identificar. Hidrogênio, tá? Carboneto, carbono, certo? Então, hidrocarboneto, hidrogênio, carbono, só tem esses dois, certo? Deixa eu mostrar alguns exemplos de hidrocarbonetos, vai ficar mais claro. Vejam todos esses exemplos aqui. Percebe que a estrutura desses compostos, que na estrutura desses compostos, aliás, percebe que só tem carbono e hidrogênio, todos eles? Vocês podem observar qualquer um desses compostos, notados de diferentes formas, mas percebam, só existe em sua estrutura, em toda a estrutura, carbono e hidrogênio. Alguns são ramificados, que é os que tem a ponta aqui para cima, a gente já viu. Alguns não são ramificados, são retos. Alguns têm ligações duplas, outros só têm ligações simples, ou pode ter ligação tripla. Não importa, para classificar como hidrocarboneto, tá? O que é importante? Na sua estrutura só pode ter carbono e hidrogênio. O restante, se é aberto, fechado, se tem ligação dupla, se é só uma, se tem ligação tripla, ou se é simples, nada disso vai importar para a minha classificação. Se só tiver carbono e hidrogênio, então é um hidrocarboneto, tudo bem? Só que esses hidrocarbonetos, eles vão ser subdivididos, tá, em classes, vamos chamar assim, tá? Esses hidrocarbonetos vão ser subdivididos em classes. Entre eles, os alcanos, a gente vai ver já já o que é, alcenos, alcinos, alcadienos, cicloalcanos, cicloalquenos ou alcenos, tá? Aromáticos, hidrocarbonetos aromáticos, dentre outros. Tem vários outros, tá? Mas se a gente entender esses aqui, a gente consegue também entender os demais que não estão aqui. Quando vocês virem o nome, vocês vão conseguir associar, tudo bem? Vamos agora falar de cada uma dessas classes para que vocês entendam o que é cada uma delas, ou como identificar cada uma delas. Começando por os alcanos. Lembrando, eu estou falando de hidrocarbonetos, então a regra básica tem que ser um composto formado apenas por hidrogênio e carbono, tá? Isso aí caracteriza que é um hidrocarboneto. Se você identificou que é um hidrocarboneto, então ele pode pertencer a várias dessas classes que eu falei, entre elas os alcanos. O que é um alcano? São hidrocarbonetos, tá? Que têm a cadeia aberta e que possuem apenas ligações simples entre os átomos de carbono, ou seja, eles são saturados, sua cadeia é saturada, tá bom? Percebem que aqui esse AN está destacado?
Quando a gente for para a parte de nomenclatura, em uma próxima aula, vocês vão entender melhor. Mas, normalmente, sempre que a gente tem esse "an" aqui no meio de algum nome, está dizendo que eu só tenho ligações simples nesse composto, tá? Então, alcanos, esse "anzinho" aqui, está indicando que eu só tenho ligações simples, tudo bem? Alguns exemplos de alcanos. Olha só, a gente tem alguns aqui. Percebam que todos esses, aqui o CH4 é só um carbono, então as ligações deles são simples, que são só com hidrogênio, e os demais também. Ó. Todos esses compostos têm a cadeia aberta, aqui até é ramificada, alguns desses, mas a cadeia é aberta, tá? E as ligações entre carbonos são sempre ligações simples. Isso caracteriza que eu tenho um alcano. E eu sei que é um hidrocarboneto porque só tem carbono e hidrogênio, certo? Os alcanos, eles têm fórmula geral CnH2n mais 2. O que é essa fórmula geral? É simples, essa fórmula geral, ela serve para a gente conseguir descobrir o número de hidrogênios em um alcano, se a gente souber o número de carbonos, ou vice-versa, conseguir descobrir o número de carbonos se a gente souber o número de hidrogênio, tá? Essa fórmula geral diz o seguinte, que se eu tiver um número, uma quantidade de N de carbonos, por exemplo, vamos pegar esse aqui, ó, 2 carbonos. Se eu tenho 2 carbonos, se N e esse N valer 2, for 2, então a quantidade de hidrogênios vai ser 2 vezes N mais 2. Nesse caso, olha só, nesse caso o N não é 2, então eu vou ter C2, eita, letra feia, mas está valendo. E quantos hidrogênios eu vou ter? Bem, hidrogênios é só substituir aqui na fórmula. 2 vezes N, N não é 2? Então 2 vezes 2, que dá 4, mais 2, que dá 6. Então a fórmula é essa daqui, tá? C2H6. Perdoem aí a letra horrível, tá? Então, se a gente contar os hidrogênios que está aqui, vai dar exatamente 6, ó. 3 com 3, 6. Então essa fórmula aqui, nesse caso, foi bem desnecessária, né? A gente poderia só ter contado. Só que existem alguns casos de cadeias muito grandes que se a gente fosse contar os hidrogênios iria dar muito trabalho. Então é bem mais simples a gente substituir aqui nessa fórmula, tá bom? Uma outra utilidade dessa fórmula geral é muitas vezes conseguir identificar a qual classe pertence a esses hidrocarbonetos. Por exemplo, a fórmula geral dos alcanos, ela é exclusiva dos alcanos. Qualquer composto orgânico que você consiga substituir nessa fórmula e dê certo, tá? Então você sabe automaticamente que está se tratando de um alcano. Os outros não é tão exclusivo assim, tem 2, 3 classes que vão compartilhar a mesma fórmula geral. Mas ainda assim dá para a gente ter uma noção de a qual classe pertence, tá bom? Então qualquer dúvida em relação ao número de carbonos em uma molécula, desde que você saiba o número de hidrogênios, você consegue descobrir. E o contrário também, se você souber o número de carbonos, você consegue descobrir o número de hidrogênios. Tudo bem até aí? Outro ponto que a gente precisa saber a respeito dessa fórmula geral é que ela tanto funciona para alcanos que têm cadeia reta, quanto para alcanos que têm cadeias ramificadas, como é o caso dessa e dessas duas aqui de baixo, tá? Que tem uma ramificação aqui. Vamos utilizar então essa fórmula geral para calcular a quantidade de hidrogênios que eu tenho nessa molécula aqui, tá? Quantidade de hidrogênios que eu tenho aqui. Para eu calcular a quantidade de hidrogênios, eu tenho que saber a quantidade de carbonos. E nós já vimos que eu tenho carbono nessa molécula, ou em qualquer molécula que seja notada assim, na forma de traços, eu tenho carbono nas extremidades, então eu tenho um aqui, aqui em cima, e aqui eu tenho carbono. Eu tenho também nos vértices, ou seja, em todos os lugares onde essa linha, uma linha encontra com a outra e muda de direção, tá? Então, em todos os vértices eu tenho carbonos. Então, eu tenho carbono aqui, aqui também, ó, aqui, aqui e aqui. Opa, foi. Então, ao todo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos como que está aqui em cima. Substituindo na fórmula, então eu tenho C8, não sei se vai sair o 8 aqui, foi. C8, H, quantos hidrogênios? O 8 saiu, agora o H, né? Então, para descobrir a quantidade de hidrogênios, a gente substitui na fórmula.
Eu não sei que N é 8, N aqui está valendo 8, então 2 vezes 8, que dá 16, mais 2, que dá 18. Então, ao todo, eu tenho nessa molécula 18 hidrogênios, e sua fórmula molecular seria C8H18. A gente consegue fazer isso para qualquer molécula orgânica, para qualquer alcano, essa fórmula geral vai sempre dar certo, tudo bem? Uma outra curiosidade sobre os alcanos é que, no geral, quanto maior o número de carbonos nos alcanos, principalmente nos de cadeia reta, tá? Nos que não são ramificados, maior também vai ser seu ponto de fusão e ponto de ebulição. Ou seja, os alcanos menores, eles tendem a passar para o estado líquido e para o estado gasoso com mais facilidade. À medida que vão crescendo esses alcanos, vai ficando mais difícil deles conseguirem passar para o estado líquido ou para o estado gasoso, tá? É tanto que os 4 alcanos de cadeia reta menores que existem, que tem um carbono, 2, 3 e 4, que são esses aqui, que estão representados aqui, eles a gente encontra na natureza no estado gasoso. Os alcanos que têm entre 5 e 17 carbonos em sua estrutura, a gente vai encontrar eles no estado líquido. A partir de 18 carbonos, alcanos com mais de 18 carbonos, ou com pelo menos 18, ele vai se encontrar na natureza no estado sólido, tá certo? Então, à medida que eles vão crescendo, que vai aumentando de tamanho aqui, vai aumentando também seu ponto de fusão e o ponto de ebulição. O ponto de fusão, o ponto na temperatura onde ele sai do estado sólido e vai para o líquido, e também o ponto de ebulição, onde ele sai do estado líquido e vai para o gasoso. Quanto maior o alcano, mais difícil é de você fazer com que ele passe para o estado líquido ou gasoso. Deu para entender? A segunda classe de hidrocarbonetos que nós vamos ver são os alcenos, que também podem ser chamados de alquenos, tá? Alcenos ou alquenos. Esses compostos são hidrocarbonetos que têm cadeia aberta, assim como os alcanos, só que tem uma diferença. Nos alcenos, eles vão ter sempre uma ligação dupla, tá? Não podem ser 2 ligações duplas, não pode ser 3, nem pode ser mais. Apenas uma ligação dupla, tá bom? Lembre, alcanos, a gente viu agora há pouco, ligações simples. Alcenos, tá? Vai ter uma ligação dupla. Deixa eu mostrar alguns exemplos. Vejam só. Todos esses aqui são exemplos de alcenos. Percebam que são hidrocarbonetos, só tem carbono e hidrogênio, mas eles diferem dos alcanos que a gente viu agora há pouco, porque cada uma dessas cadeias, cada um desses compostos, vai apresentar uma ligação dupla. Tá vendo que todos eles sempre vai ter uma ligaçãozinha dupla aqui para caracterizar esse composto como sendo um alceno. Todos eles, todos os alcenos, sempre vai apresentar essa ligação dupla, tá? É isso que vai diferir ele dos alcanos. Deu para entender? Assim como os alcanos, os alcenos eles também têm uma fórmula geral que vai servir para qualquer composto que se classifique como sendo hidrocarboneto alceno, tá? Só que para os alcenos a fórmula geral é CnH2n, então é mais simplificada. Por exemplo, para essa molécula aqui, se a gente quisesse descobrir a quantidade de hidrogênios que tem aqui sem contar, a gente poderia contar apenas os carbonos e fazer o seguinte, ó. Vamos ver quantos carbonos eu tenho nessa molécula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Se eu sei que eu tenho 14 carbonos, então vai ser C14, N vai valer 14, e hidrogênios vai ser 2 vezes N, ou seja, 2 vezes 14. 2 vezes 14 dá 28, então a fórmula molecular desse composto seria C14H28, certo? Vamos contar os hidrogênios agora para a gente ver se realmente essa fórmula está certa. Olha só, aqui eu tenho 3 hidrogênios, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28. Tá vendo que bateu? Se você fizer a mesma coisa para qualquer um desses compostos, sempre vai dar certo, tá? Qualquer alceno, qualquer alqueno, sempre vai ter como fórmula geral isso aqui, CnH2n. Qualquer um deles sempre se enquadra nessa regra geral, tá? Seja ele ramificado,
seja ele de cadeia reta, tudo bem? Os alcenos, eles também são mais reativos que os alcanos, tá? Como assim? Eles, por terem essa ligação dupla, eles têm mais facilidade de se ligarem, de reagir com outro composto do que os alcanos, certo? E, assim como os alcanos, eles também são apolares. O que é ser apolar? Existem dois grupos de moléculas, tá? A gente viu isso lá no primeiro ano, mas existem moléculas que são polares e existem moléculas que são apolares, certo? As moléculas polares, elas tendem a interagir mais com outras moléculas também polares. As moléculas apolar tendem a interagir com molécula também apolar. Os hidrocarbonetos, no geral, todas as moléculas deles, no geral, certo? São apolares, então vão tender a interagir mais com moléculas apolares. Um exemplo de molécula polar que a gente tem, a mais comum, é a água. A água ela não interage bem com hidrocarbonetos, ele normalmente não se mistura, nem a água consegue solubilizar hidrocarbonetos. A gente vê isso quando, por exemplo, o petróleo, que é composto de hidrocarbonetos em sua grande maioria, tá? A maior parte do petróleo são hidrocarbonetos. Quando existe um vazamento de petróleo no mar, ele não se mistura com a água, fica lá em cima, tá? Por quê? Porque a água é uma substância polar, enquanto o petróleo, que é composto de hidrocarboneto, é apolar. Então ele tende a não se misturar, a água não dissolve os hidrocarbonetos. Tudo bem, gente? Continuando, uma outra classe de hidrocarbonetos são os alcinos. O que são alcinos? Ainda são compostos de cadeia aberta, tá? Mas que têm uma ligação tripla entre os átomos de carbono e, portanto, eles são insaturados, eles têm insaturação. Vejam só, aqui alguns exemplos de alcinos, tá? Todos eles, a característica que eles vão ter, que vai diferir eles dos alcanos e dos alcenos, é que eles vão apresentar em algum local da sua cadeia, da sua molécula, uma ligação tripla entre carbonos, certo? Percebam que todos esses exemplos aqui têm sempre uma ligação tripla, tudo bem? Isso caracteriza que eu tenho então um alcino, certo? Assim como os alcanos e assim como os alcenos, os alcinos eles também têm uma fórmula geral. Sua fórmula geral é CnH2n-2. Então, se você quer saber se uma molécula é um alcino, basta você substituir, contar a quantidade de carbonos, quantidade de hidrogênio. Se substituir nessa fórmula e der certo, então é porque você realmente tem um alcino, tá? Ficou claro até aí, gente? Deu para entender o que são alcinos e principalmente diferir alcanos, alcenos e alcinos? Só relembrando rapidamente, alcanos, cadeia aberta, tá? Todos eles vão ter cadeia aberta até aqui. A diferença é que alcanos só tem ligações simples, alcenos tem uma ligação dupla e alcinos vai ter uma ligação tripla. No mais, esses compostos eles são bem semelhantes, tá? É claro que muda também a fórmula geral. Tudo bem? Mas vamos seguir. Os alcinos, eles, assim como alcanos e alcenos, eles são facilmente dissolvidos em solventes apolares, como por exemplo, um solvente orgânico bem conhecido, o hexano. A gente consegue dissolver eles facilmente em hexano. Já qualquer alcino, alceno, alcano, a gente não consegue dissolver ele em água, porque a água é polar e os hidrocarbonetos no geral são apolar, então eles não tendem a se misturar bem. Tudo bem? Existem ainda algumas outras classes de hidrocarbonetos, como por exemplo os alcadienos. Vejam só, lembra que quando eu mostrei os alcenos, tinha um enzinho destacado, esse en aqui estava destacado. Aqui eu tenho alcadienos. Esse en significa a mesma coisa, que eu tenho ligação dupla. Só que esse di está dizendo que eu tenho duas ligações duplas. Então, alcadienos nada mais é do que um composto, um hidrocarboneto, que tem em sua fórmula, em sua estrutura, tá, duas ligações duplas. É o caso desse aqui. Ó. Se eu tiver só uma ligação dupla, eu tenho um alceno. Mas se eu tiver duas ligações duplas, então eu tenho um alcadieno, certo? Tudo bem? Sua fórmula geral, ela é semelhante à fórmula dos alcinos. Percebam, fórmula dos alcinos, CnH2n-2, e a fórmula geral dos alcadienos também, CnH2n-2. Tudo bem? Então elas são semelhantes. Isso significa que só por a fórmula geral não dá para eu saber se eu tenho um composto
que é um alcadieno, ou se é um alcino. Mas já dá uma noção que eu tenho ou um composto ou outro, ou uma classe ou outra. Nós temos também os cicloalcanos, ou também chamados de ciclanos. Ciclanos, ó, tem o an. Sempre que tem an, então significa que as ligações são todas simples. E esse ciclo que aparece aqui antes, quer dizer que a cadeia é uma cadeia fechada. Sempre que eu tenho cadeias fechadas, então antes vai aparecer esse nome aqui, ciclo. Então ciclanos são hidrocarbonetos, tá? De cadeia fechada e que só tem ligações simples. Então, ciclanos. Sua fórmula geral, CnH2n, coincidindo com os alcenos, tá? Então não é específica também, mas já dá uma noção de qual classe nós vamos ter. Temos ainda os cicloalcenos ou cicloalquenos, ciclenos, qualquer um desses três nomes pode ser usados. Usados para dizer que eu tenho um composto fechado, ciclo, tá? E que tem uma ligação dupla, em, tá? Então, cicloalcenos ou cicloalquenos quer dizer que eu tenho um composto fechado, mas que eu tenho também uma ligação dupla nesse composto. Tudo bem? Por fim, dos hidrocarbonetos que eu vou apresentar para vocês, nós temos também os que são aromáticos. A gente já viu parte desse conteúdo, tá? Quando eu estava falando de classificação das cadeias, a gente já viu o que seria algo aromático. Compostos aromáticos, hidrocarbonetos aromáticos nesse caso, são aqueles que apresentam em sua estrutura um anel benzeno, tá? Pelo menos um anel benzênico em sua estrutura, um anel aromático, que pode ser representado por qualquer uma dessas três representações aqui, tá? Qualquer um deles está representando um anel aromático e qualquer composto que apresente pelo menos um anel aromático, em que eu tenho 6 carbonos, 3 ligações duplas alternadas entre eles, ó, uma sim e uma não, então eu sei que eu tenho um anel aromático. E se eu tenho um anel aromático em um composto que é formado apenas de carbono e hidrogênio, então eu tenho um hidrocarboneto aromático. Ficou claro, gente? Espero que sim. Na próxima aula, nós vamos aprender a dar nome para esses compostos, tá? E também, quando a gente for dando os nomes, vai ficar mais claro para vocês o que é cada uma dessas classes, alcanos, alcenos e aí por diante, tá bom? Mas espero que vocês tenham entendido. E é isso, a gente fica por aqui. Até mais.